Brasilinas e brasileiros, preparem-se, ajustem suas poltronas e verifiquem se o extintor de incêndio emocional está ao alcance das mãos, porque a novela do Extremo Tribunal Federal... Não, desculpa, novela não, telenovela mexicana nível Televisa ganhou novos capítulos. A primeira turma do STF decidiu ontem que é hora de passar o rodo e formar maioria para aceitar a denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro. Sim, meus amigos, o Banda News chegou oficialmente ao crossover entre Narcos, Os Trapalhões e Chaves, tudo no mesmo episódio. Eduardo, agora réu, é acusado de tentar interferir no julgamento que condenou seu pai. Sim, aquele mesmo que, no mundo paralelo de Brasília, virou líder de uma tentativa de golpe com velhinhas desarmadas e um pessoal que claramente estava lá só para filmar story para o Instagram. Esse é o golpe mais estranho desde o plano do Cebolinha de pegar a Mônica. Mas vamos seguir. Alexandre de Moraes, o ministro que já coleciona mais funções do que o Goku tem transformações, resolveu dizer que a PGR apresentou provas de que Eduardo tentou criar instabilidade institucional e social para pressionar o STF. Instabilidade institucional. Sim, como se o próprio STF já não fizesse isso consistentemente sem ajuda externa. Entre os indícios estão suspensão de vistos, sanções econômicas e aplicação da Lei Magnitsky. Até aí, nenhuma novidade. Isso era tão esperado quanto o vilão de novela fingindo que é bonzinho enquanto segura um copo de uísque às 10 da manhã. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa, eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Mas aí vem o plot twist digno de Game of Thrones, só que sem dragões, só fogo mesmo. Sim, você não ouviu errado. No seu voto, Xander Clayson citou a si mesmo como vítima. Ou seja, ele não apenas julgou o caso, ele julgou o caso em que ele é a vítima. Ele é o relator, ele é o magistrado, ele é a vítima. Só falta agora virar o réu também e fazer um monólogo estilo Gollum, discutindo consigo mesmo no espelho. Eles vão sofrer sanções, mas você não pode fazer isso. Cala a boca, Gollum. E no voto consta aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a este ministro relator. É oficial. O ministro confessou o impedimento ao vivo, como se fosse uma cena deletada de Better Call Saul, onde o Saul Goodman olha para a câmera e diz: amigo, isso aí dá impeachment. E dá mesmo. Porque se o juiz é a vítima, ele não pode julgar. É básico. É o nível 1 de direito processual. É tipo aprender a andar no direito. Só que o ministro está nesse momento engatinhando de ré. E o pior, ao fazer isso, ele confessa que o STF está ignorando o seu papel constitucional, violando o devido processo legal e usando o toga como se fosse capa de super-herói da DC. Só que versão Zack Snyder, tudo escuro, triste e dramaticamente exagerado. O homem foi sancionado com a Lei Magnitsky no final de julho. Sanção essa que, para quem não conhece, é uma pena de morte financeira. Congela bens, corta relações bancárias, bloqueia cartões. É praticamente o episódio de Blacklist em que o Raymond olha para você e diz: você morreu e não percebeu. Xander Clayson chegou a ter cartões cancelados. Sim, imagina o ministro tentando comprar um café e a máquina dizendo: transação negada. E não só ele. A esposa, Viviane, também foi sancionada. O instituto que ele fundou foi sancionado. Se tivesse um cachorro chamado Moraizinho, provavelmente teria sido sancionado também. E desde julho os vistos da família estavam suspensos. E a reação do ministro foi aquela típica de adolescente birrento que teve o celular confiscado. Eu vou continuar fazendo tudo igual. Ninguém manda em mim. Na volta do recesso, Moraes deu o famoso recado. O rito processual do STF irá ignorar as sanções praticadas. Isso é basicamente: eu não admito que o mundo real interfira em meu mundo imaginário. E não parou aí. Ele chamou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo de traidores da pátria, canalhas, covardes. Era tanta palavra pesada que parecia que o ministro tinha passado a madrugada
assistindo o Lobo de Wall Street em looping. Depois ainda disse que estavam praticando atos hostis derivados de negociações espúrias. Meu amigo, isso é o tipo de frase que até o Darth Vader olharia e diria: Calma, filho. Respira aí, mano. Agora pense comigo. Em que país do planeta um juiz que se diz vítima julga o próprio réu? Em nenhum. Nem em Cuba, nem na Venezuela, nem na Coreia do Norte. O Brasil virou um multiverso. Não é primeiro mundo, não é terceiro mundo, é outro mundo. É Wakanda sem o Pantera Negra, é Gotham sem o Batman, é Springfield sem o Homer Simpson. Só sobra bagunça. Ele pune, ele acusa, ele investiga, ele dorme, provavelmente mal, ele ensina a democracia, ele é a vítima. Ele é tipo Thanos, faz tudo com uma mão só, basta estalar os dedos e metade das garantias constitucionais desaparece. Indiquem, por favor, um cursinho rápido de introdução ao direito para esse homem. Urgente, antes que o direito feche as portas e vire peça de museu. Mas Eduardo Bolsonaro respondeu, e a resposta dele foi ótima. Moraes vota para aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia a ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. Além de mim, Gustavo Gaia e vários outros deputados honestos de passado limpo estão sofrendo a mesma coisa, ainda que exista a imunidade parlamentar dentro da nossa Constituição. E no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. É caça às bruxas. E pela primeira vez na vida política brasileira recente, a frase faz sentido. Porque o STF virou exatamente isso. Uma Inquisição 2.0, versão brasileira, com tecnologia de ponta, mas com mentalidade de Idade Média. Eduardo também lembrou que Paulo Gonet, o acusador, sósia do Cocada, também foi sancionado e perdeu visto. Ou seja, temos o réu, o juiz e o acusador, todos envolvidos na mesma treta diplomática com os Estados Unidos. É tipo jogar Uno com 3 pessoas segurando cartas marcadas. Ele diz que o objetivo é tirá-lo da eleição de 2026 no tapetão. E tá certo, porque todo candidato competitivo ao Senado ou à presidência corre risco, já que são os senadores que votam o impeachment de ministros do STF. E Xandão sabe disso melhor que ninguém. Eduardo ainda disse: tudo que sei é via imprensa, nunca fui citado. Ou seja, ele está sendo julgado por telepatia, ou por fumaça, ou por sinal de tambor indígena.